Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no programa ISCM das Malvinas, né? O bate-papo do ISCM. E hoje vai ser um tema show, né? Hoje, de fato, é uma noite diferente, né? Porque hoje a gente vai ter o privilégio, né, de discutir um tema que certamente todo mundo ou está sujeito a ele ou vai estar sujeito. Então agora, sem mais delongas, né? Vamos adentrar aí, né? E a gente vai ter uma longa lista de perguntas aqui. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Vou começar pelo pastor agora, né? Porque foi as mulheres, né? Então já faço primeiro. Então, pastor Rubens, aí, para a gente dar uma situada sobre o tema que a gente vai tratar aqui em si, né? A gente vai tratar sobre a educação dos nossos filhos, né? Com relação à vara, a aplicação da vara dele, né? Então, de uma forma abrangente, né? Com o intuito de a gente, nesse primeiro momento, contextualizar tudo que a gente, o aspecto da própria disciplina e tudo mais, como é que do que a gente está se tratando de fato, quando a gente fala sobre educação dos nossos filhos, utilizando a vara da disciplina, né? Vara da disciplina eu vou colocar entre aspas, né? Para que ninguém pense depois, né? Então tá entre aspas aí, vara da disciplina, pessoal. E na verdade é até bom a gente já fazer esse anúncio inicial, que tudo que nós falarmos de vara da disciplina é dentro daquele princípio de Provérbios, né? Até porque a gente vê que existem algumas visões equivocadas. Então, para que o nosso vídeo não sofra o risco de ser derrubado, então a gente coloca nesses termos e aí quem está nos assistindo já sabe do que é que nós estamos falando, né? Até porque a própria palavra vara, disciplina, já traz a ideia do que nós vamos conversar. Então, muito bem, em relação ao tema que nós iremos trabalhar hoje, no seu sentido geral, ele diz respeito à educação. De maneira específica, ele diz respeito à educação cristã. Por quê? Tudo quanto nós iremos ver vai ter como base o ensinamento da palavra do Senhor. Uma vez que nós somos cristãos, servas de Deus, pais, mães, segundo seu coração, então as nossas posturas, elas têm que sempre serem pautadas pela palavra, inclusive no que diz respeito à instrução, à educação dos nossos filhos, que basicamente ela acontece através de duas formas: a orientação propriamente dita, quando nós instruímos os nossos filhos, quando nós aconselhamos os nossos filhos, quando nós estamos passando as informações da palavra, de quem é Deus e aquilo que Ele requer de nós, então nós estamos no âmbito da educação cristã. Contudo, a educação cristã, ela não se baseia apenas na instrução, ela vai um pouco além, porque ela abrange também a correção, que é o tema que nós iremos estudar. Nós sabemos, e a experiência nos mostra, que por mais que nós tenhamos instruções, por mais que nós tenhamos conhecimento, nós não somos perfeitos. Em alguns momentos a gente vai falhar. Os nossos filhos, consequentemente, não são perfeitos. Automaticamente eles também irão falhar. E quando isso acontecer, o que fazer? Então entra aí o aspecto corretivo. Então veja, na educação, especificamente falando, na educação cristã, são essas duas coisas que a gente tem que trabalhar: a instrução, ou seja, a transmissão de informação, e a correção. E ambos os aspectos, eles vão fazer o quê? Vão moldar o caráter dos nossos filhos segundo a vontade de Deus. Porque quando a gente trata dessa questão da aplicação da vara da disciplina, a gente vê que existe alguns pensamentos equivocados. E quando a gente toca nesse assunto, logo vem à mente das pessoas correção, dor, castigo, quando na verdade não é isso em si que a gente tem que ver. A gente tem que ver a coisa como mais ampla, mais abrangente, como um todo, que vai da instrução à correção. Então, essas duas coisas elas não podem ficar separadas. Infelizmente, via de regra, não sei se por má vontade, não sei se por falta de instrução, as pessoas, entre aspas, elas focam apenas no aspecto negativo, sobretudo quando a gente fala isso, disciplina, correção através de vara, mas veja que isso é um processo que inicia na instrução e que, em sendo o caso, de acordo com as circunstâncias, ele deságua também na correção. Mas ambos os aspectos, repito, faz parte da educação dos nossos filhos, a nossa educação cristã como servos e servas do Senhor. Então, é bom a gente partir desse pressuposto, porque a gente já vai lançando algumas bases e aí a gente vai tirando algumas más incompreensões, alguns entendimentos equivocados, para que assim a gente possa ter o discernimento exato do que a gente vai tratar e daquilo que a gente deve saber segundo a palavra do Senhor. Perfeito, perfeito. Irmã, quer comentar alguma coisa?
Acho que é isso mesmo. Pelo que eu estava entendendo aí na explicação do pastor, né, a gente meio que tem uma esfera, né, bem maior assim, quanto a educação em si, né, e ela se ramifica, tanto na instrução, né, como também na própria correção, né, da criança. Né? Licença, Lucas, porque inclusive a orientação, a instrução, ela vem antes da correção. Não se corrige sem antes ensinar o porquê da correção. Então, primeiro você precisa ensinar, né, advertir, orientar, aconselhar, instruir, treinar, para depois vir a correção. Perfeito. Então a gente olha para isso agora aí, eu acho que foi bem até mencionado aí, é mencionado que a gente tem alguns desafios quanto a isso, né? Isso. Quais são os desafios que a gente vê no mundo de hoje, né? E principalmente as correntes que são adversas ou pró a esse tipo de ensinamento, né? Dessa visão a qual o senhor falou aí nesse momento. Islane? A gente tem dois problemas, né, que a gente tem conversado muito e a gente tem visto, né? O primeiro é a questão do Estado, que tem interferido na educação, né? Na educação de uma forma geral dos nossos filhos, né? A gente não tem o direito, por exemplo, de educar os nossos filhos em casa, né? Nossos filhos, eles são obrigados a ir para a escola, né? Aprender o ensino que é dado lá na escola. A gente não tem o privilégio de poder ensinar os nossos filhos, né, no nosso lar, que é o que tem se falado muito hoje em dia, né, que é o homeschooling. E, inclusive, agora, nessa pandemia, a gente está vivendo praticamente isso. Né? Não no sentido pleno, mas nós estamos vivendo um pouquinho disso. E como tem sido bom ter essa liberdade de poder ensinar os nossos filhos em casa. Porque, inclusive, a gente vê o que está sendo dado exatamente porque a gente tem as aulas online e a gente, na mesma hora, vai instruir, né, com a cosmovisão bíblica, os nossos filhos acerca daquele assunto. Então, é muito diferente. Né? Outra coisa é que a gente não pode aplicar a disciplina, né, corretiva nos nossos filhos, porque inclusive é lei, né? A lei da palmada. A gente não pode. Então, até nisso o Estado está interferindo, né? Os pais não têm mais, né, a liberdade de educar, de criar, de orientar, conforme eles veem que é o certo. No caso do cristão, a gente se pauta pela palavra de Deus, que é a nossa regra, né? O nosso manual de conduta. Então, isso tem interferido, né? E tem causado distorções justamente do assunto. Porque, como foi falado, quando você fala de disciplina, você lembra logo de quê? Castigo. Coisa surra, ruim, não é uma coisa boa. Né? Não é. Né? E a gente vai ver que é totalmente o contrário, não tem esse sentido, né? Então eles partem de um extremo para o outro, né? Realmente a gente não pode machucar, a gente não pode abusar, e isso é totalmente legítimo, né? Nenhum cristão ele deve ser a favor, né, de que a criança, o adolescente, né, o filho, de uma forma geral, ele venha a ser realmente machucado, né? Como se a gente sabe que tem sido feito, né? Que acontece, mas você não poder disciplinar biblicamente o seu filho, que você pode estar até prestes a ser preso, está sendo bem complicado para a gente como cristão, né? É interessante que eu acho que isso parte muito do que a gente estava falando agora, né? Da conceitualização errada que se tem com relação não a educação em si, mas a própria disciplina, né? A gente não vê a disciplina como sinal que vai corrigir para tornar um ser humano melhor, né? Mas assim, não, a disciplina é algo que vai contra a natureza dele, vai fazer mal a ele, vai despertar ódio nele, vai, revolta. Né? A palavra, né, que se diz é isso, né? Se você disciplinar, né, você vai causar revolta, sempre revolta, né? Então, por isso a permissividade hoje em dia, né? Tá indo de um extremo para o outro. Eu particularmente olhasse assim, mãe e pai não tivessem me disciplinado, rapaz. As coisas poderiam ser bem diferentes hoje em dia. Mas graças a Deus, nesse tempo não tinha, né? É interessante esse aspecto, a gente não pode fugir dessa realidade, como você acabou de falar, né? Quando você trabalhava a questão da educação, a educação de filhos, a educação cristã, há 15, 20, 25 anos, a gente vivia num ambiente completamente diferente do que a gente vive hoje. É por isso que a gente tem que trabalhar esse tema, sobretudo para os pais
quer sejam aqueles que estão novos na caminhada, quer sejam aqueles que vão entrar na caminhada, porque são esses inimigos, entre aspas, que nós temos pela frente. De um lado a gente tem, como foi mencionado, a questão do Estado, interferindo diretamente através de leis, seja na própria forma como nós instruímos, onde de certa forma somos levados compulsoriamente a termos que matricular o nosso filho na escola, não podemos fazer isso na nossa própria casa, e de certa forma acaba sendo uma eliminação da nossa liberdade enquanto cidadão, seja até mesmo nas suas correções, ou seja, a gente fica privado também. Então você tem esse inimigo aqui de um lado. De outro lado você vai encontrar o quê? As filosofias, os ensinamentos sutis que muitas vezes são colocados, que de certa forma afasta os absolutos de Deus, inclusive nessa área, e aí você fica um tanto quanto sem direção nesse aspecto. Veja o problema, e isso acaba afetando a igreja, porque na medida em que essas coisas são colocadas, na medida em que essas coisas são propagadas, a gente vai perdendo até mesmo o referencial da palavra do Senhor. E aí o que fazer? Será que Deus tem instrução em relação a esse aspecto da nossa vida? Tem, mas a gente fica tão assediado por esses inimigos, Estado, filosofias, que às vezes a visão do ensinamento bíblico acaba sendo distorcida na nossa mente, a gente acaba se distanciando daquilo que a palavra de Deus ensina. Então a gente tem que estar debatendo esse tema, trabalhando à luz da palavra, porque nós temos essa orientação, a gente não está aqui à deriva, não, temos orientações específicas, tanto no que diz respeito à instrução, como também no que diz respeito à correção, e a gente tem que andar por esses caminhos, e combater esses inimigos, que são ferozes, e que se colocam diante de nós, mas é um outro desafio que nós temos que combater. E não é uma coisa nova, né? Porque o apóstolo Paulo, ele disse lá em Colossenses que a gente deve ter cuidado para não ficar cativo das filosofias e vãs sutilezas, né? Vãs enganos, ele fala. E é isso que a gente está vivendo hoje em dia. A gente está rodeado, como o pastor disse, de ensinos, de instruções que vão de encontro, né, à palavra do Senhor. A palavra do Senhor. É interessante que eu acho que a gente, assim, no nível que a gente está hoje, a gente consegue até fazer uma análise já que empírica, né, sobre a situação, como era aplicado de forma mais enfática, né, a disciplina antigamente e hoje, né, e isso acaba impactando na própria igreja e sociedade, como a gente pode ver hoje, né? Com sociedade, quando a família no caso, né, a gente aprende lá nos primórdios, que é a célula máter da sociedade, né? Então, se a gente não tiver a nossa família pautada nas escrituras, na palavra de Deus, como é que vai ser a sociedade? A igreja e como é que vai ser a sociedade? Né? E a gente tem visto aí como é que estão, né, os jovens, né, os próprios adultos desenfreados porque não estão tendo esse ensino, né, cristão. É bem verdade, isso aí, bem verdade. Isso aí. E a gente chega a tal ponto, né, como você falou, que a palavra disciplina ela é vista de maneira negativa, né? Não só no que diz respeito à própria criação de filhos, mas até mesmo dentro do contexto da igreja, quando na verdade na relação que a gente tem com Deus, a gente vai ver isso lá na frente, existe essa disciplina do Senhor. Então a gente não pode afastar essa palavra do nosso vocabulário, a gente perde a nossa identidade, a gente tem a nossa relação com Deus afetada. Então é preciso trazer a discussão dentro dessa visão bíblica e tratá-lo à luz das Escrituras. Perfeito, perfeito. Só fazendo um comentário aqui de Laudice Lima, né? Ela fala o seguinte: é verdade, o pai que ama corrige o filho, é um investimento porque está preparando eles para o futuro, né? Justamente com essa ótica aí, né? De quem ama corrige. E aí, essa ótica de fato também é bíblica, né? Na correção ela realmente expressa amor, né? É isso que a gente tem que muito debatido hoje. Irmã, falar uma coisa? Então, vamos lá, pessoal. O pastor já deixou o gancho aí, né, para um aspecto bem interessante. A gente disse que a disciplina é algo bom, né, que é algo que visa o futuro, né, como foi mencionado por Laudice, né, Lima. E a gente para e se pergunta, mas eu, uma vez como crente, né, quando sou confrontado com tais argumentos assim, que são adversos ao posicionamento bíblico, né, como é que eu me porto diante disso? Quais são os exemplos bíblicos que eu posso enumerar, da qual Deus de fato recomenda que a gente haja, né, com a disciplina, né? Mais especificamente até o aspecto da vara disciplinar, né? Vocês têm algum texto aí que a gente pode lembrar assim? Só tem texto, né? Com certeza. Vamos começar, pelo menos a listagem. Depois a gente vai entrando nos detalhes de cada um. Mas a gente pode começar.
aqui um texto que é básico para a gente trabalhar sobre tanto a parte instrutiva como a parte corretiva. Efésios capítulo 6, né? Quando o apóstolo Paulo ele dá as orientações, né, para os filhos, para os pais, para os servos, né? E lá está a orientação para nós que somos pais, né? Depois ele vai explicar o que são aqueles pais, na verdade, né? Mas Efésios 6 capítulo 4 diz, né? E vós pais não provoqueis os vossos filhos, né? Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, esse é um texto básico e clássico para a gente trabalhar a questão da disciplina. Por quê? Não sei se o pastor vai querer explicar posteriormente. Mas pode falar, depois, se for o caso, a gente complementa. Porque ele vem falando, né, o apóstolo Paulo, do enchimento do Espírito Santo, né, na segunda parte da carta, que é mais prática, né, do enchimento do Espírito Santo. E aí ele diz, depois, como é que nós agimos cheios do Espírito Santo? É consequência, né? A consequência de estarmos cheios do Espírito Santo. Os filhos, primeiramente, eles vão obedecer aos pais. Esse é um versículo que a gente precisa ensinar desde quando eles saem do ventre. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E aí ele usa as duas palavras, né? Na disciplina e admoestação do Senhor. De certa forma elas se complementam, mas a primeira dá uma conotação maior para realmente correção, né? O uso da vara. A segunda, a admoestação, justamente é persuadir, ensinar, treinar. Então você vai fazer isso constantemente e na necessidade, que com certeza vai acontecer, você usa a disciplina. Então esse é um texto clássico para a gente, como pai, né, como cristão, entender a questão da disciplina que Deus quer que nós apliquemos aos nossos filhos, né? A gente tem o texto de Hebreus, que Deus se coloca, né? Hebreus 12, que Deus se coloca como nosso pai, e de fato Ele é, né? E diz que o pai corrige o filho, né? Deus, né, o versículo diz que a disciplina do Senhor, né, no momento ela não é boa, né, mas Deus nos trata como filhos. Era essa parte que eu queria lembrar, né? Deus nos trata como filhos, né? E Ele corrige. Aí Ele faz menção, né? Compara com os pais terrenos, né? Os vossos, o paralelo, né? Nossos pais, né, corrigiam e disciplinavam, né? Então, quanto mais o Pai Celestial. E é interessante que não é o disciplinar por disciplinar. Isso tem um propósito, né? Isso tem um alvo. Qual é o alvo? Né? Para que a gente seja aperfeiçoado, né? Então, tem até o livro do pastor Douglas Wilson, né, que é Criando os Nossos Filhos daqui para a eternidade. Então, nosso alvo sempre vai ser esse, educar os nossos filhos. E Provérbios. Exatamente. E pegando só uma deixa, né, desse texto de Efésios 6,4, onde o apóstolo Paulo faz essa exortação, conforme foi falado dentro desse contexto de um lar cheio do Espírito. Então veja que existe, vamos assim dizer, esse pré-requisito, né, para que você possa aplicar esse princípio, né, criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra disciplina, que nós temos aí em Efésios 6,4, é a palavra que na nossa língua nós traduzimos pela palavra pedagogo, é a palavra paideia, entendeu? Que tem a ver justamente com isso, um treino que você deve fazer, no caso em relação às nossas crianças, e dentro desse processo de treinamento, porque é assim que a gente deve ver a criação de filhos, é um treinamento. Como Islene falou, um treinamento não necessariamente para esta vida, mas um treinamento visando a vida eterna desta criança na presença de Deus. Então, às vezes a gente tem uma perspectiva um tanto quanto limitada em relação aos nossos filhos e a gente restringe, né, o propósito deles apenas a esta vida. Não, Deus nos deu, no caso filhos, são bênçãos, dádivas suas, mas visando justamente isso, que nós possamos estar com eles e viver com eles eternamente nos céus. Então, a palavra lá, disciplina, paideia, que significa dentro da nossa língua,
a palavra, melhor dizendo, que na nossa língua é traduzida por pedagogia. É interessante que é até uma contradição, né? Porque se a gente vai falar de disciplina para pedagogia, com certeza haverá um choque. Mas a gente não pode fugir dessa realidade, está na Bíblia. Inclusive, quando você vai ver lá no livro de Hebreus, eu fico sempre fazendo essa análise, porque é importante, né? A mesma palavra que você vê, disciplina, lá em Efésios, você vai ver em Hebreus 12. Que palavra? Paideia, paideia, paideia. Então, sempre esse treinamento. Você não pode fugir dele. É um princípio bíblico. Então, no Novo Testamento, fica muito clara essa realidade. Antigo Testamento, foi citado, né, a questão de Provérbios. Aí eu me lembrei de um texto que, de certa forma, acaba indo na contramão desse pensamento equivocado que as pessoas têm de atrelar a disciplina à falta de amor. Quando, na verdade, quando você vê a Bíblia, é justamente o contrário. Olhem só o que o sábio Salomão falou lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Ele diz, Provérbios 13, 24. Então, gente, isso aqui é palavra de Deus, palavra inspirada por Deus, palavra inspirada por Deus. Salomão falou, o que retém a vara aborrece o seu filho. A palavra aborrecer aqui, dentro do original, significa odiar. Veja que diferença da perspectiva que a gente tem, que infelizmente é propagada. E aí prossegue, o que retém a vara aborrece ou odeia o seu filho, e ele prossegue, mas o que o ama, no caso ama a criança, ama o seu filho, cedo, veja que aqui você encontra a delimitação do tempo. Ele não vai chegar na idade adulta para que só lá ele possa ser treinado, ser disciplinado. A Bíblia especifica inclusive o tempo, cedo. E aí ele diz, né? Mas o que o ama cedo, o disciplina. Então, disciplinar é um gesto de amor. Disciplinar é um gesto de amor. Então, isso se contrapõe a essa ideia que muitas vezes é veiculada da disciplina sendo uma coisa cruel, uma coisa maldosa, uma coisa que marca a falta de amor. Não, muito pelo contrário. Porque da mesma forma que há no nosso relacionamento com Deus, onde muitas vezes quando nós nos afastamos da sua vontade, Ele vem nos corrigir, e essa correção, ela tem um propósito, nos aperfeiçoar segundo a sua santidade. Inclusive, domingo passado, na escola dominical, a gente falou sobre isso, Hebreus 12, versículo 10. Então, da mesma forma, é em relação às nossas crianças. A disciplina, inclusive com vara, ela tem esse objetivo, uma vez feita, seguindo os ditames da palavra, tem esse propósito de aperfeiçoá-lo, e acima de tudo é um gesto, é uma comprovação de amor. Então, quem ama, disciplina. Quem ama, corrige. Quem ama, treina. Não segundo a perspectiva humana ou filosófica, mas segundo o ensino precioso e perfeito da palavra do Senhor. Perfeito. Irmã, quer completar? Porque Deus é tão sábio, né? Essa questão de cedo disciplina, que o caráter da criança, ele é justamente moldado nos primeiros anos de vida, né? Basicamente nos primeiros 5 anos de vida, você moldando, né, ali paulatinamente o caráter do seu filho, ensinando, instruindo, né, corrigindo quando for necessário, para que ele venha a ser um jovem, um adulto, realmente segundo a palavra de Deus quer. Então, quando você corrige desde pequenininho, vai chegar no tempo que você não vai precisar mais corrigir. Vai fluir, né? Você só vai agora ter os resultados dessa disciplina. A Bíblia fala, né? Ensina a criança no caminho que se deve andar, né? É justamente trazendo isso à memória da gente, né? Que no final ela não vai se desviar daquilo que ela foi ensinada, se ela foi admoestada, né? Muito embora tenha alguma observação que a gente precisa fazer dentro desse texto, mas vamos deixar lá para frente. Mais para frente. Porque, às vezes, esse texto, de certa forma, ele acaba sendo de maneira equivocada, interpretado de forma equivocada. Às vezes não é nem por maldade, entendeu? Porque pela própria tradução, que infelizmente na nossa língua bíblica, não é tão clara assim, daí a necessidade da gente estudar línguas originais, porque em determinados momentos elas fazem uma diferença grande, né? Mas lá na frente a gente pode entrar mais nisso aí. Isso não quer dizer que entre depois com esse texto aí, porque a gente aproveita a deixa. Perfeito. Deixa lá pra frente. Deixa logo aí porque quem sabe hoje a gente consegue dirimir essa dúvida aí. Também que eu tô para aprender aqui também, viu, pessoal? Mas perfeito. Aí foi muito explanador. E só
terminando, né? Gleiciane colocou algo bem interessante que está bem em conjunto com o que a irmã Islane estava falando, né? Ela disse que a disciplina é muito importante para o caráter da criança, né? Então, justamente de se crescer sendo admoestada já. Porque o que normalmente é ensinado, né, pela psicologia, pela sociologia, pela própria filosofia, é você trabalhar comportamento, né? E visa só o comportamental. E não é questão interna, né, de caráter realmente, né? É essencial. Perfeito, ótimo. André Luiz, esse é pai, né? Esse André? É André de Carla. Eu acho que é, né? André Luiz é. André diz o seguinte, né? Muitos adiam a disciplina deixando a criança fazer o que quer e no decorrer da vida acabam colhendo os maus frutos causados pela falta de correção, né? Acho que é bem centrado nisso aí que a gente está vendo aí hoje também. Provérbios diz isso, né? A criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então, e você vê, em cima disso que Provérbios fala, exemplos visíveis, inclusive exemplos bíblicos, né? Você vê o caso de Eli. Qual foi um dos grandes problemas da relação de Eli com seus filhos? A falta de correção. Falta de correção. Foi até por isso, né, que Deus puniu. Exato. E puniu de maneira drástica. Tanto os filhos de Eli, como o próprio Eli. Quando você vai lá para a parte inicial do livro de Samuel, 1 Samuel, você observa isso. Aí você vai um pouco mais adiante, você vê Davi, um homem a quem a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus, falhou também. Na verdade, alguns estudiosos, Davi até falam, né, que a área em que Davi teve menos sucesso, menos êxito, foi justamente a área familiar. Foi a área onde ele não colocava Deus na frente, vamos assim dizer. Davi, ele era um exímio guerreiro, um grande estrategista, e a gente sempre o vê em cada investida militar que ele fazia, a orientação de Deus. Na área familiar, infelizmente, ele não usou o mesmo princípio, e a gente vê, literalmente falando, a desgraça que isso gerou na vida dele, porque deixou de corrigir os seus filhos. Então, não é uma coisa assim que seja extraordinária, ela é palpável. Quando isso acontece, é aquela questão, né? Já chegando um pouco lá no que você falou de Hebreus, é a questão da lei, né? da plantação e da semeadura, né? Então, se você não faz uma plantação adequada nos meios corretos, você vai colher coisas que não são boas. Então, essas coisas elas estão conectadas, entendeu? Causa e efeito. Ótimo. E agora, para minha surpresa, né? Minha irmã acabou de tirar a próxima pergunta que eu iria fazer aqui agora. Então, eu vou até ler agora a que ela fez aqui, né? A disciplina é dever só dos pais? Qual o papel dos outros familiares para ajudar na educação das crianças? A gente sabe que há uma grande variação aqui, né? E aí essa é a grande dúvida, né? Quem pode, de fato, exercer a disciplina com a vara, né? Nesse sentido assim, né? A gente sabe que no contexto educacional, em diversas outras áreas, todos os familiares contribuem, né? Mas o próprio exercício da vara, né? Eu particularmente, quando olho lá para o quinto mandamento, né? Ele remete muito ao sentido de autoridade, né? E nem sempre uma criança ela está sobre a autoridade do seu pai, né? Ela pode estar, sei lá, sobre a autoridade de sua avó, da sua tia. Ela pode não ter mãe, não ter pai, e aí ela não vai ser admoestada, né? Como é que fica essa situação assim nesse cenário, né? Tio e tia podem exercer a autoridade de... Deixa eu só voltar um pouquinho para o texto de Efésios, aí depois eu compartilho essa resposta com Islane, que é alguma coisa que muitas vezes a gente acaba não atentando, mais uma vez, pelo desconhecimento das línguas originais. Lá em Efésios, capítulo 6, eu até peço a vocês que abram. Hoje talvez o bate-papo vai ficar bem voltado às escrituras, né? Mas eu acho que se faz necessário, você pode fazer, né, menção, mas talvez com a leitura essas coisas elas fiquem mais claras. Efésios capítulo 6, de acordo com aquilo que já foi falado, né? É um contexto cujo lar é um lar cheio do Espírito Santo, onde os pais servem ao Senhor, enfim, buscam a presença de Deus. Então você observa aqui as orientações que são dadas tanto para filhos como também para pais. Então veja, versículo 1 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. A palavra pais aqui, que você encontra no versículo 1, ela é abrangente. Ela significa tanto o pai, no sentido do sexo masculino, o pai propriamente dito, como também a mãe. Então, são pais no sentido generalizado.
Às vezes até você você tem, melhor dizendo, um filho na escola, reunião de pais e mestres. Então, os pais ali, a gente já sabe, né, que envolve tanto o pai como a mãe, né, envolve todo mundo. Então, os filhos, de acordo com a exigência bíblica, eles devem se sujeitar aos seus pais, ou seja, ao seu papai e à sua mamãe. Pegando aqui uma terminologia que a Ana Lívia gosta muito de falar, agora me lembrei dela. Versículo 4, aí Paulo prossegue: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Já a palavra pais aqui, literalmente, pateres, pai do sexo masculino. Então, pegando esse princípio específico de Efésios, a quem foi dada essa autoridade na disciplina dos filhos? E pegando aqui disciplina e demonstração, tanto a correção física, como também a questão instrutiva, é dada a quem? Aos pais. Então, no sentido primário, né? Pai e homem, exatamente. No sentido primário, essa autoridade, ela foi delegada ao pai, entendeu? Então isso às vezes acaba sendo um contrassenso, porque às vezes nós pais temos essa tendência de nos omitirmos a essa responsabilidade, e muitas vezes delegarmos às mães. Não é que isso seja errado, mas que a gente tem que ter sempre em mente: a responsabilidade primária é nossa, pais, homens. Aí vai envolver mães, com certeza, mas só fazer essa distinção aqui, porque muitas vezes você lê esse texto e pensa que é a mesma coisa, pais e pais. Não, tem uma diferença, entendeu? Infelizmente no português a gente não consegue perceber, mas originalmente há assim essa diferença. Aí a gente vai complementar agora a nossa resposta em relação a quem deve aplicar. Eu vou interromper aqui, pular aqui no meio, né, para concordar justamente com o que você estava falando aí. Certa vez eu estava pegando uma versão da Bíblia em inglês, né? E ela é bem clara quanto a isso, né? Porque a gente não vê essa diferença com relação aos pais, né? Os pais no versículo 1, lá na Bíblia em inglês, né? Ele traduz como parents. É a King James, essa aí? Era King James, se não me engano, que eu tinha olhado. Era essa aí, mas essa sua agora não, né? Não, na minha não. Sim. Não. Era parents, né? E no versículo 4 você vê que ele fala fathers. Ele exprime o original. Exatamente. O português não. Exatamente. Pelo menos esse texto. O plural, né, já complica aqui. Exatamente. Perfeito, irmã, ia comentar? E como o pastor disse, a liderança do pai, né, nessa questão da correção, da instrução, é primária. Isso, primária. Mas nós, como mães, né, como auxiliadoras idôneas, né, nós também fazemos parte, né? Somos delegadas por Deus também, né, para poder instruir, para poder corrigir também, né? Não só ensinar, até porque a mãe passa tanto tempo com a criança, né? Se o pai ele sai para trabalhar, quem mais instrui, se você estiver em casa, em certo sentido é a mãe, né? Como auxiliadora idônea, né? Agora, na presença do pai, a instrução é dele, né? Mas aí a pergunta foi: e outros familiares? Como é que faz minha tia? Essa é uma resposta bem polêmica, porque existe uma divisão na interpretação. E a gente vai colocar aqui um lado, mas não é um ponto pacífico não, viu, gente? Não é um ponto pacífico não. Existem escritores que têm visões diferenciadas em relação a isso aí. Isso a gente vai complementar. O que a gente vê nas escrituras sempre é Deus se dirigindo aos pais, né? Sempre é se dirigindo aos pais. Você vê a instrução desde Provérbios, né, que é o livro da sabedoria, é o livro escrito de um pai para um filho, né, mostrando como ele deve agir. E a gente vê diversos versículos, né, o pai, né, a mãe, né, filho meu, não deixe a instrução do teu pai, né, o conselho da tua mãe. Então, pai e mãe. Biblicamente, né, a gente vê que é pai e mãe. Mas a gente tem um contexto muito diferente hoje em dia, né? Porque a visão de Deus era família, pai e mãe, né? Onde o pai era o líder, o cabeça, a mãe a auxiliadora. Mas a gente sabe por várias situações que acontece, é uma viuvez, é um divórcio, é um filho que vai embora e deixa a neta com os pais, alguma coisa assim. Aí justamente é isso, né? A discordância entre os autores, né? Se pode, né? Ele não como sendo pai, né? Corrigir. Mas aí você fica pensando, se uma pessoa cria, eu entendo assim, essa é a minha opinião, né? Se você como avô e avó não é para bater, não é para corrigir, não é
como se diz, é para dar cheiro e abraço. Mas, de repente, o filho foi embora, a nora não quis, né, assumir a responsabilidade. Quem assumiu foi o avô, foi a avó, que nutre, que cuida, que educa, que tem todas, né, tudo, né, assumiu a criança como um todo. Minha opinião é que esses avós, eles têm autoridade para tanto instruir, né, como também corrigir. Nesses casos, não é o caso, por exemplo, não, eu trabalho fora, vou precisar que minha mãe fique até eu chegar do trabalho. E aí quando você chega, mãe, a vovó me bateu. Às vezes acontece muito isso, né? E acontece muito. Eu não sou a favor disso, eu sou a favor de quê? No caso dos avós ou dos tios, que às vezes os tios passam a criar, né, os sobrinhos, né? Ele termina sendo um filho adotivo, né? E como nós fomos adotados por Deus, né, e somos disciplinados por Ele, eu vejo assim, né? Se eu estiver errada, eu vou aprender. Mas é bem interessante essa resposta, porque ela causa essa divisão. Eu me lembrei aqui de Jay Adams, ele é um escritor, principalmente nessa área familiar, né? E ele escreveu um livro, para mim é um best-seller, A Vida Cristã no Lar. A primeira versão em português, ela tem a minha idade, ela foi publicada em 77, então já se vão aí 42 anos. E eu estava dando uma relida hoje nesse material, trabalhando naquele contexto americano da década de 60, onde existia a questão das escolas e a prerrogativa dos professores, inclusive, fazerem isso. Então, quem viveu antes, né, eu sou do tempo de Xuxa para cá, eu não passei muito por essa situação, mas quem não, era normal, né? As professoras na escola, inclusive com palmatória, com caroço de milho. Tem uns filmes de Zorro que mostra isso, né? Era normal, entendeu? Porque existia, né, de uma forma bem patente essa consciência de sujeição à autoridade, entendeu? Era uma coisa assim que era, vamos assim dizer, aceita como natural, entendeu? Você respeita seu professor na escola, você respeita sua mãe e seu pai em casa, seus avós. Ora, eu ainda fui criado num tempo que, em relação aos tios, a gente tinha que dar a bênção. Então, quem não passou por isso aí? Hoje não, nem os pais eles participam mais disso, né? Os filhos não têm mais nem esse respeito. Então, em virtude desse contexto histórico, a gente vê essa diferenciação. Até mesmo aos professores se delegando essa autoridade, entendeu? Então, tem essa divisão de pensamento. Perfeito. Agora, a minha posição, né, como pai, pegando um pouco o que a gente falou, é quem cria tem a prerrogativa. Porque é quem sustenta, é quem assiste na doença, é quem aguenta os aperreios, entendeu? Então, se for uma avó, se for um tio, quem está na responsabilidade de criar, então ele está exercendo a autoridade de pai e de mãe. Automaticamente, ele tem essa prerrogativa. Porque senão, fica só o bônus para a criança e não o ônus, né? Então, ele só se beneficia. Não, se você se beneficia de alguém, então você se sujeite a este alguém. Então, usando esse critério agora, cada caso é um caso, mas no sentido geral, é isso que a Bíblia ela coloca. Para a gente não traçar regras, que às vezes é complicado, porque principalmente essa formação familiar hoje é uma formação bem variada. Então, cada caso é um caso, é até difícil você fora do padrão. Perfeito. Eu estou vendo que tem muitas perguntas aqui, né? Isso que eu estou olhando muitas também. Perguntas aqui, e aí a gente vai atender elas, né? Mas se ficar para trás, que o pessoal faça de novo para jogar para cima, né? Depois eu olho no celular aqui também. Cadê o celular? Lucas perdeu o celular aqui. Ele ficou emocionado com o Provérbio 28. Mas perfeito aí, né? Vamos tentar fechar aqui uma linha de pensamento aqui para a gente atender também as perguntas dos nossos irmãos, né? Pois não. A gente viu que, de fato, né, a disciplina, ela se demonstra como sendo algo bíblico, né? E que encontra apoio, né, doutrinariamente para o ensinamento das crianças, né? Mas a gente também viu que a gente tem uma oposição, né, do Estado contra ela, né? E agora, para a gente fechar, amarrar isso, né? A gente viu o aspecto de um, o aspecto de outro. Como é que o cristão, né, o pai e a mãe lá, que tem que criar seus filhos, eles devem se portar, uma vez que o Estado, né, ele cria até normas já para impedir que a aplicação dessa disciplina ela exista, né? Como é que a gente, como pai, a gente não, né?
As pessoas... Você fala, tá na promessa. Garotas, ajude Lucas aí, tá vendo aí, ó. Ele tá doido para aplicar esse princípio aí, tá vendo? Perfeito. Deixei ele envergonhado mesmo agora. Mas vá, Lucas, desculpa aí, porque eu não ia perder uma oportunidade dessa. Não sabe quando vai ter outra. Agora vai vir os comentários aqui, né? Mas tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria, sempre, né? Tanto na instrução, né, como também na correção. É muita sabedoria. Se a gente sabe que já tem esse problema, né, do Estado, né, interferir, já tem essa lei, então cabe ao pai disciplinar de forma sábia e de forma privativa, né? Porque o problema é porque às vezes a gente quer corrigir os nossos filhos, às vezes até para dar satisfação às pessoas, porque o menino fez uma traquinagem, uma desobediência na frente, e aí a gente não, para mostrar, eu sou o pai que corrijo, que exerço a disciplina, e aí eu vou exercer essa criança diante das pessoas, né? Ou de forma realmente abusiva. Então, é muita sabedoria para você aplicar. Quando você aplica de forma correta e privativa, né, como tem que ser, né, dentro de um quarto, tranquilamente, conversando, mostrando, que é o que a prática, né, mais na frente eu estou adiantando. Então, eu não vejo que tenha problema, né? O problema é você dizer, o Estado não interfere na minha família, na minha vida, e aí eu chego lá na frente, na rua, vou corrigir meu filho e ninguém tem nada a ver com isso. Fica complicada a situação. Com certeza. A motivação fala muito, né? A motivação. Exatamente. E nesse sentido, né, pegando infelizmente essa realidade que a gente está vivendo, eu vou até fazer menção aqui, essa lei, né, que foi denominada a Lei da Palmada, é a Lei 1310/2014. 1310/2014, que impõe justamente essa proibição aos pais de impor qualquer tipo de castigo físico, no caso, em relação aos filhos. Recebeu até o nome de Lei Bernardo, que foi uma criança que foi violentamente assassinada pelo seu pai, sua madrasta, e aí foi colocada essa lei, o seu nome, justamente para poder homenageá-lo. Mas a gente até já vê nisso um certo viés, né? Porque o que acontece? Você vê uma situação assim, você já vai ligar toda e qualquer disciplina física a assassinato. Então veja como o negócio às vezes é feito de maneira enviesada, sempre querendo a distorção e nunca esclarecendo assim os fatos. Então, num contexto como esse, a gente vai ter que desobedecer, né? Isso que a gente chama de desobediência civil. A gente deve prestar as nossas submissões às autoridades constituídas no Senhor. Nesse caso aqui, foge aos princípios da palavra. Então, nós não faremos isso num tom desafiador, né? Para poder publicamente estar desafiando o Estado, até porque a gente vai estar sujeito a uma sanção. Então, o ideal é que a gente possa privativamente, inclusive já mostrando os nossos filhos para que eles também saibam, mas não deixar de vivenciar essa lei, até porque é princípio bíblico que a gente tem que obedecer a palavra. Vai cair naquilo que Pedro disse: importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, nesse sentido, a gente vai ter que, entre aspas, cometer essa desobediência civil, agora, na privacidade do nosso lar, seguindo as determinações da palavra, para não causar, né, esse tom de desafio em relação às autoridades. Não é prudente, não é cristão e talvez não seja um bom testemunho de nossa parte, ok? Só para especificar. Perfeito, ótimo, perfeito. Não me escutando aqui, a irmã está falando porque eu estou falando perfeito, mas vamos lá, né? Próxima pergunta aqui, Leia Carla, ela não faz nenhuma pergunta, eu acho, é uma afirmação. Ela diz assim: a falta de disciplina e de limites se reflete na educação secular e social, um dos grandes problemas enfrentados por professores, né? Ela é bem dessa área de pedagoga, né? Lá ela certamente enfrenta bem isso aí e tem isso como realidade. E é interessante, Lucas, pegando essa deixa aqui de Léa, você vai ver justamente esse problema na aplicação do princípio bíblico da disciplina. Porque quando você vai para o campo educacional, para o campo pedagógico, eles vão ter, né, as suas formas, entre aspas, de correção. E qual é o grande problema, né, desse processo, dessas ideias? É sempre desconsiderar a natureza pecaminosa das crianças. É onde muda completamente a nossa perspectiva bíblica. Então, quando nós olhamos para uma criança, a gente olha para um pecador em potencial. Até porque, se você olhar,
aquilo que Davi fala lá no Salmo 51, versículo 5, que ele foi concebido em pecado. Então não é que a gente adquire a natureza pecaminosa como resultado da influência do meio. Não, a gente já vem para esse mundo, a gente já é concebido já dentro dessa condição. Então quando você vai ver a psicologia, quando você vai ver a pedagogia, elas nunca levam em consideração esse fato, né? Ou vem a criança, né, com o padrão moral neutro, como que fosse uma folha em branco, para que nela pudesse ser escrita o seu padrão de acordo com o que ele vivenciasse, ou observa a criança como inata em relação à questão da maldade. Isso é um problema. Então, quando você fala na questão da instrução, sobretudo da correção, de certa forma isso vai ser visto de maneira negativa, porque eles não partem desse pressuposto, e aí vai ser sempre um problema, entendeu? Mas quando você tem essa cosmovisão, segundo as Escrituras, Jeremias 17:9 é dito lá que o coração humano ele é desesperadamente corrupto, ele é enganoso, e as nossas crianças não são diferentes. Elas vão refletir isso logo cedo, e aí por isso que há necessidade da instrução e, em sendo o caso, da correção. Então não só é a correção pela correção, mas uma correção que se dá dentro desse conceito, dentro dessa realidade. Inclusive lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo, deixa eu pegar aqui, Provérbios capítulo 22, Provérbios capítulo 22, versículo 15. Olha só que coisa interessante, Salomão também nos fala aqui, mostrando justamente essa condição pecaminosa que está diretamente atrelada à criança, e por isso a necessidade que nós temos de poder corrigi-la, de poder discipliná-la. Provérbios 22, 15. Veja, o autor sagrado fala, Provérbios 22, 15. A estutícia, aqui significa loucura, a insensatez, são sinônimos para essa palavra no original, está ligada ao coração da criança, ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, a palavra ligar aqui, literalmente falando, significa estar entrelaçada. Então não tem como você dissociar, não tem como você separar. Então você lida com potenciais pecadores, que na medida que vão crescendo, vão se desenvolvendo, eles vão manifestando esse pecado. E em não sendo corrigidos, eles vão sendo manifestados sempre com intensidade maior. Por isso a questão do treino. O treino nada mais é do que esse aspecto, né, de você moldar aquilo que faz parte da natureza e sujeitá-lo à vontade de Deus, sujeitá-lo à palavra do Senhor. Por isso, conforme Carla colocou aí, é tão difícil quando você trabalha no campo da psicologia, da pedagogia, porque eles não partem desse pressuposto, não partem desse princípio. E aí, as visões que se tem nessa área vão ser sempre equivocadas, porque a premissa, melhor dizendo, ela está equivocada, entendeu? Então, quando você começa errado, vai desaguar errado. O fator da gente conseguir encarar a criança, não com aquele negocinho lindo, é lindo, né, bonito, isso aqui, mas como de fato é um potencial pecador, né? Eu até me lembro aqui de algum dos tipos de sacrifício, né? Quando a criança nascia, já havia necessidade de ter um sacrifício ali, né? E alguns comentaristas bíblicos lá do Levítico, né, eles até apontam que era justamente para essa ideia, né? Nasce um pecador, precisa ser redimido, precisa que um sacrifício venha, né? Então, assim a criança nasce, né? Tinha que se pagar lá a ideia de um sacrifício quanto a isso, né? E nessa deixa, por isso que a missão de pai, quando eu falo aqui pai no sentido geral agora, né, não é uma missão fácil, porque da mesma forma que nós somos pecadores e ao longo da nossa vida aqui na terra estamos passando pelo processo de santificação, de nos amoldarmos à vontade do Senhor, com os nossos filhos não é diferente. Então você lida ali com pecadores, entendeu? Que serão sempre insubmissos na sua natureza, que estarão sempre se insurgindo. Por isso que quando você observa nessa questão do tratamento que os pais devem dar em relação aos seus filhos, e você observa isso de maneira muito fácil, lá em Deuteronômio 6, né, na questão de inculcar a palavra de Deus na mente, no coração dos nossos filhos, a palavra inculcar ali, ela traz a ideia de amolar. Então, o que é que você faz? Você está amolando uma faca, passa para cá, passa para lá, passa para lá, não é uma coisa assim instantânea, né? Porque às vezes o pai, ele tem essa visão equivocada, né? Com 3, 4 conceitos, ele resolverá todos os problemas dos seus filhos. E aí vai ser uma bênção aquela criança, não vai dar trabalho, não vai trazer preocupação. Gente, isso é um engano. O livro de autoajuda tem muito disso, né? 3, 4 passos, entendeu? Bolo, né? Não é por isso que muitas vezes você encontra muitos pais decepcionados.
porque é passado uma visão, entre aspas, romântica do processo. E quando eu falo isso, eu não estou desestimulando, né? Veja bem, eu estou aqui alertando para essa realidade. Não é uma coisa fácil. Agora nós temos o recurso da palavra, nós temos o recurso da capacitação divina, nós temos a presença do Espírito Santo. Então, os recursos estão disponíveis. Agora o processo, ele não será um processo fácil. Então, nós pais devemos estar cônscios dessa realidade. E essa questão do pecado é o cerne da questão mesmo, né? O pecado da criança, do indivíduo que já nasce pecador. E aí, quando você vai para outros meios que não é o da palavra de Deus, você só vai camuflar o problema, né? Vai redirecionar o problema. E aqui eu me lembrei de uma psicóloga americana que ela desenvolveu um método de ensino chamado disciplina positiva. Esse método ele tem sido muito disseminado, né? Principalmente aqui no Brasil. Muitos psicólogos e pedagogos têm utilizado, tanto nos lares como nas escolas, né? E esse método de disciplina positiva, ele busca principalmente um bom relacionamento dos filhos com o pai. É a tranquilidade no lar. A psicóloga que desenvolveu, a gente estava até escutando uma entrevista dela, ela estava frustrada com a criação dos filhos, porque ou ora ela era permissiva, ou ora ela era abusiva. Então ela criou essa técnica, que está no meio, né? Que é baseada na firmeza, mas também na amabilidade. Mas qual é o problema? Tudo bem, você tem que ser firme, né? A gente concorda, e a gente tem que ser amável também com os nossos filhos. Inclusive o texto lá de Efésios, né? Mas criai-os na disciplina. A palavra criar dá a ideia de uma ama que traz a criança para amamentar, né? Então a gente tem que criar os nossos filhos, e ali falando especificamente para o pai, né? De forma amável, carinhosa, afetiva. Isso dá certo. Mas qual é o problema da disciplina positiva? É porque você tem que ser firme, tem que ser amoroso, contudo você não pode jamais corrigir. Então o menino faz birra, o menino desobedece, o menino se rebela, e o que é que você vai fazer? Meu filho, olhe, você vai conversar. Eu sei que você está frustrado. É um ensino muito nocivo, porque está baseado em você estar sempre redirecionando a frustração, porque a criança, quando faz birra, ela está frustrada. Então ela não pode fazer aquilo. Primeiro que não pode nem dizer não. É o ensino do não. Isso é proibido não. Não sei se vocês já ouviram esse tipo de ensino, mas você não pode dizer não para a criança. Por quê? Porque o cérebro dela não tem capacidade de entender o que é não. Tem capacidade de explicar, mas não tem capacidade de entender. Aí, Lucas, o que é que no decálogo, a primeira palavra que Deus usa, os 10 mandamentos? Honrar a Deus. Não terás outros deuses. Não terás. Quer dizer que o nosso Deus, que é o Deus da sabedoria, ele não sabia o que estava dizendo, quando nos orienta no não, né? A não fazer determinadas coisas. Então, só para organizar aqui, a disciplina positiva, ela se baseia, né, na firmeza, na amabilidade, mas não pode corrigir nunca. E sempre que uma criança ela dá trabalho, ela aperreia, ela esperneia, ela faz vergonha a você lá no shopping porque ela quer um brinquedo e você não dá, é porque ela está frustrada. E aí ela tem que redirecionar essa frustração dela. Então o pai pode dizer assim: olha, se for um negócio em casa, tem ali aquele João bobo, ou aquele almofadinha. Você sabe que é aquele João bobo, né? Aquele bonequinho. Jogue suas frustrações nele, e aí a criança vai lá e bate, pronto, agora se acalma, não sei o quê. Isso é nocivo demais para a formação do caráter dessa criança. Imagina essa criança crescendo sem nunca ouvir um não. Pois é. Como é que ela vai saber lidar com as respostas do meio? Frustração, né, que, ó. Ela chega na escola e diz: não pode colar. O que é não? Pois é. Eu fui criada a nunca ouvir não. Então, é uma coisa, eu digo até aqui com certeza, satânica. Porque você absorver esse ensino e praticar no seu lar, você está destruindo sua filha, destruindo seu filho, né? É como o versículo lá de Provérbios, né? O pai que não corrige, né? O que corrige vai livrar o filho, a alma do filho do inferno. É muito forte. A disciplina, ela serve justamente para livrar os nossos filhos do inferno, né? A alma deles. É bem alertante. Só para deixar aqui claro, né? Essa escritora que Islane fez menção é Jane Nielsen, entendeu? Tem até um livro dela
que recebe o nome da teoria, Disciplina Positiva. É o livro que você pode ler mais com espírito crítico, viu, gente? Para depois não querer absorver aí esse ensino, que aí vai perverter suas crianças, porque distorce completamente o princípio de autoridade que a Bíblia coloca, que talvez seja, né, uma das grandes dificuldades, nivelar pais e filhos. Como seres humanos, de fato, nós somos iguais. Agora, nós estamos numa relação de autoridade e submissão, porque a sociedade ela é construída dentro dessa relação. Você se sujeita às autoridades constituídas, na igreja você tem as autoridades constituídas, no lar você tem as autoridades constituídas. Em termos espirituais, você também tem uma autoridade constituída, que é Deus. Então, a gente não pode fugir a essa realidade, entendeu? Sempre, em todos os relacionamentos humanos, você vai ter esse princípio: autoridade constituída, sujeição, autoridade, sujeição. Fugir disso é fugir da realidade que Deus colocou para cada um de nós. Então, a disciplina positiva, dentre várias coisas, ela é nociva também por causa disso. Ela destrói qualquer hierarquia entre pais e filhos. Isso é um problema, ok? Ok. Então, a gente fica bem um alerta aí para a gente, né, quanto a esse tema aí, desse tipo de metodologia de disciplina. E antes que corra ali a última, né, a Aline pergunta uma coisa bem atual nas igrejas, né? Ela diz assim: como a igreja lida com crianças que frequentam a igreja, são filhos de pais descrentes e precisam de disciplina. E aí, pastor, como é que deve ser o trato assim, né? Certamente tem os professores de aula dominical que certamente devem sofrer um bocado quanto a isso, né? Por isso a necessidade da gente entender o que é uma criança, né? Que é um pecador que precisa ser instruído, ser orientado, né? Para poder ajudar, inclusive, uma situação dessa. Todo professor de educação, de escola dominical, precisa ter essa visão e essa instrução bíblica, né? Para poder ajudar essa criança, né? Exatamente. E no que diz respeito ao próprio convívio mesmo, né, eclesiástico, não tem o que fazer, né? Você tem a igreja, que não obstante seja um lugar público, mas é regida por normas. Então, as pessoas que fazem uso dela, quer como culto, quer como escola dominical, terá que se sujeitar. E uma vez que não se sujeitem, não tem outra solução, é convidá-las a se retirar. A gente não pode fazer, porque nós não somos pais, nenhum tipo de castigo ou nenhum tipo de punição por alguma coisa errada que porventura façam. Então, como professores, a gente tem que ter esse pulso, né? Aquele que a gente fala na linguagem popular: a porta é a serventia da casa. Então, a gente tem que trabalhar isso de maneira educada, mas tem que trabalhar, porque senão a gente acaba prejudicando o ensino da palavra, de pessoas que estão ali querendo aprender. Então, como educadores cristãos, dentro do nosso convívio eclesiástico, a gente tem que deixar as coisas bem claras. O ambiente é público, mas está sujeito a regras. Então, ou sujeita a elas, ou delas não participam, ou do ambiente não usufrui, melhor dizendo. Agora, com muita sabedoria, né? Porque hoje tudo você gera um trauma, né? Tudo gera um trauma. E o que nós, como educadores, pudermos fazer para restaurar essa criança, a gente tem que fazer, né? Instruindo, orientando, aconselhando, mostrando, né? A questão da palavra de Deus, a questão da casa de Deus, que é um lugar que tem que ter reverência. Isso às vezes a gente tem que fazer até com os filhos dos crentes. Que é um problema. Uma realidade triste, né? É uma realidade triste. É um problema, porque se você não faz isso dentro do lar, você vai trazer isso também para dentro da igreja. Então, o filho se rebela não é só dentro do lar, não, é também na igreja. E aí a gente vê, né, crianças totalmente descontroladas na casa do Senhor, não sabe o que é sentar, não sabe o que é um banco, não sabe o que é um culto. Por quê? Porque não está sendo instruída, não está sendo orientada, que a casa do Senhor é um lugar onde a gente guarda o pé e tem que ter reverência, né? Isso também faz parte da instrução dos filhos. Com certeza. Quando eu falei a minha palavra, já foi no estágio final, né? Esgotadas final. As alternativas e as tratativas. Aquele então... rebelde que não quer ser instruído de forma nenhuma, né? Eu ia usar uma ilustração aqui, mas não vou usar não, deixa para lá. A irmã Depois me perguntem. A irmã Gleciana, ainda bem sincronizada com o Islã, né? Ela diz assim: a falta de disciplina envergonha os pais, é triste ver uma criança que não escuta seu pai, gera uma falta de respeito, né?
E Alexandre Adelino, né, ele diz o seguinte, família de João, né? É isso. Se a vara é o poder da disciplina e o Estado cerceia nossos direitos cristãos em disciplinar nossos filhos, estaremos nós sendo convenientes e desvirtuando as Escrituras? Não, de jeito nenhum. Por isso que eu disse que nesse caso aí Exatamente, cabe a desobediência civil, né? Sem afrontar o Estado, né? Mas cabe de maneira restrita, particular, como deve ser feita a disciplina, Senhor, né? Mas o princípio tem que ser obedecido. Independente de qualquer coisa, o princípio deve ser obedecido. Eu até fico brincando com as minhas lá em casa, né? Nessa questão de disciplina física, né? É claro que a gente fala em tom jocoso, mas de certa forma tem uma verdade que está ali implícita e elas devem entender essa questão, porque hoje, a depender da situação, inclusive isso acontece em escolas, de se dar essa instrução, dessa autonomia dos filhos, e às vezes alguns chegam até a denunciar os pais no conselho tutelar, né? Você pode até me denunciar, então eu vou ser preso, sua mãe também será, e você se entrega a uma família qualquer, você é que sabe. Então, você vai para a vara da infância, então você é que sabe, é melhor ter certas restrições em casa, mas ter o papai e a mamãe, do que querer ter autonomia e não ter ninguém. Então, fica claro logo para tirar qualquer iniciativa, né? Perfeito. E agora, né, acho que para a gente e de uma forma bem mais prática aqui, né, a gente falou de tudo, né, mas como, né, particularmente como, né, vocês veem assim, que deve ser a aplicação da disciplina com vara, né, dentro de um âmbito familiar, de uma maneira instanciada mesmo, entendeu? Dentro da vida das famílias cristãs, né, que devem ser adeptas disso. Primeiro, a questão da instrução, como a gente vem falando, né? Que a educação cristã, ela envolve a instrução e a correção. Então, desde pequenininho, nós temos que ensinar aos nossos filhos esse mandamento, né? Que Deus já fala lá na lei, né? Êxodo 20, honra teu pai e tua mãe. Quando eu disse que a gente tem que ensinar desde quando ele sai do ventre, é porque realmente é verdade. Porque nós somos agentes de Deus na criação dos nossos filhos, né? Nós somos realmente delegados por Deus para educar, para criar na disciplina, na administração do Senhor. Então, isso é uma coisa que tem que ser desde muito novo, ensinar os nossos filhos a nos obedecerem. Mas nos obedecerem por quê? Porque a gente tem autoridade sobre eles, assim, nós somos os superiores? Não em si, mas justamente porque Deus nos delegou essa autoridade, né? Foi dada a nós, né, essa autoridade de sermos pessoas que vão orientar, conduzir, né, disciplinar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ensinar aos nossos filhos desde pequenininho. Obedecer o papai, obedecer a mamãe, né, porque isso é justo. Tem uma ilustração que Ted Tripp faz no livro Pastoreando o Coração da Criança, que é um círculo de proteção, pegando esse versículo. Então, se você está em obediência ao pai, obediência à mãe, né? E essa obediência tem que ser uma obediência realmente amorosa, total, plena, né? Você está dentro do círculo de proteção, né? A proteção que Deus estabeleceu, né? Quando ele diz assim, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Aí tem uma promessa. Filho que é obediente ao pai e à mãe, ele está dentro desse círculo de proteção, né? Guardado pelo Senhor, livrado pelo Senhor. Então, a gente precisa mostrar aos nossos filhos constantemente que eles devem nos obedecer. Por quê? Porque Deus, que é um pai amoroso, um pai sábio, isso a gente tem que mostrar desde pequenininho, Lucas. Um pai sábio, ele colocou papai e mamãe na vida deles para proteger, para guardar, para orientar, né? Para que assim eles pudessem ter uma vida feliz, uma vida longa na terra. Então, a gente vai instruindo, né? Quando a gente vê que o menino já entendeu, o menino já sabe e vai de encontro a isso, a gente tem que aplicar a disciplina. E não só em obediência aos pais, né, mas a própria instrução, de forma geral, a palavra de Deus. A questão da mentira, a questão da inveja, porque a questão da criança é um problema do coração.
A gente tem que ter muita sensibilidade para ver a atitude da criança, mas não só como atitude externa, mas o que está no coração. Às vezes uma criança faz um mal a uma irmã, sei lá, pega uma cartinha que um amigo escreveu, um amigo, uma coleguinha, e aí rasga. Aí você diz, que besteira, mas isso é só uma cartinha, né? Ela pode escrever de novo. Não é. O que é que está por trás disso? Você tem que saber. Às vezes é inveja, às vezes é porque ela quer alguma coisa da irmã, a irmã não fez. Então, você tem que conhecer o coração, né? Fazer como aquele, tentar sondar, né? Entender o que está no coração da criança. Então, a partir do momento que você instrui, que você ensina, que você mostra que o filho, ele deve obediência ao pai e à mãe, né? E você deixa as coisas muito bem claras. Olha, não pode gritar com o papai e a mamãe. Usa o não pode gritar com o papai e a mamãe. Você fala, o menino escuta, depois ocorre a transgressão, você lembra, não pode. Se o menino continuar persistindo, a disciplina corretiva tem que ser aplicada. E é interessante, dentro desse processo, né, existe a questão da instrução e o cuidado, né, que nós pais devemos ter de deixar clara a ordem à criança. Você entendeu? Sim. Ficou compreendido? Ficou claro qual é o seu dever, quais são as punições? Porque uma vez que acontece isso, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. E aí, aplicar, né, dentro da proporcionalidade, né, dentro do contexto no qual aquele problema, aquele pecado foi cometido. Eu acho bem interessante uma definição de Ted Tripp, né, que ele fala sobre a questão da vara, né, mostrando que essa aplicação da punição física, ela deve ser controlada, ela deve ser orientada e ela deve ser contextualizada. Então, é aquela questão, se você, dentro da sua administração, já havia previsto ali qual seria a punição, qual será a punição, aplicar a punição que foi assim determinada, né, ou uma, ou duas, ou três, né, não palmadas, né, mas usando um instrumento para isso, né, e aí vai variar, cada um vai ter o seu, mas alguma coisa que possa infringir, né, uma certa dor, para que ele possa ligar, entendeu, a dor com a desobediência, e aquilo ali possa fazer com que ele não volte mais a cometer aquele tipo de pecado. O próprio Ted Tripp, a gente depois vai fazer algumas indicações de livro, eu falo sempre dele porque é uma pessoa que é bem instruída nessa área, bem instruída mesmo. Ele fala uma coisa interessante, né? Uma das suas palestras, nós até estávamos escutando já há alguns anos, ele disse que não sabe, mas existe uma ligação entre um bumbum, entendeu, e a mente. Então, quando se sente, entra o ouvido, né? Então, se sente aquilo ali, então já vai servir para que ele se oriente e não volte a praticar aquele tipo de atitude. Então, de maneira orientada, controlada, localizada, entendeu? Particular, e aí aplicar, entendeu? Mostrando o delito que foi transgredido, entendeu? A punição proveniente daquela transgressão, e aí fazer a aplicação que foi acordada, deixar isso muito claro para que ele possa ter essa ciência e aí não voltar mais a praticar. Sem raiva, sem ira. Por isso que educar é tão difícil. Quem acha que é fácil, quem está escutando que tem bebezinho ou que vai ter bebezinho, não é nada fácil. Porque, por isso que você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque às vezes você está chateado ao extremo com aquela desobediência daquela criança, e aí se você for agir com aquela raiva, com aquela ira, você vai machucar, você não vai bater no local certo, você vai provocar a ira da criança, na verdade. E isso não foi disciplina, porque a disciplina é justamente trazer a restauração, né? Que a criança veja que ela errou, que ela pecou, por isso que tem que sentir a questão da dor, que é a consequência do pecado dela. Ela tem que ver que o pecado dela trouxe uma consequência. E isso não é uma coisa que a gente não entenda como adulto, porque cada pecado que nós transgredimos, né, Deus nos perdoa quando pedimos perdão, mas sempre tem o quê? Uma consequência. Sempre tem uma consequência. Quando Davi pecou com Batseba, né, Natan chegou para ele, disse: eu pequei, né, depois que ele mostrou: eu pequei contra o Senhor, né, tal. E Natan disse: teus pecados foram perdoados, mas a espada da disciplina não se apartará de ti.
mas vai se apartar da tua casa. E a gente vê a desgraça que ocorreu na família de Davi. Então, nossos filhos, desde pequenininho, eles têm que ver que o pecado deles tem uma consequência, mesmo que nós os perdoemos, e a gente tem que perdoar, né? Então, quando você faz o que a palavra do Senhor diz, né, isso vai trazer restauração. A criança vai se arrepender, né? Você entra, como o pastor disse, no local adequado, conversa, orienta. Isso é até bom. Às vezes fala assim, vá pegar a Bíblia, vai fazer o estudo agora. Não, você vai ser corrigida. Aí dá tempo de você se acalmar, se tranquilizar, abre a Bíblia, lê o local que está a transgressão que ela cometeu, e aí diz, você sabe, deixar bem claro, sabe o porquê, por isso e isso, e aí aplica a correção, depois faz a criança orar, pedindo perdão, dá um cheiro, abraço e sai sorrindo. É bem interessante porque a gente vê uma didática bem similar no que você estava falando aí com o que o próprio Deus fez com o povo de Israel, né? Diversas vezes, né? O próprio Deus avisou que se eles procedessem de maneira adequada, eles seriam abençoados, né? Nada, exatamente. Mas caso contrário, né? E é interessante nessa questão, quando você segue os padrões bíblicos, né, da questão da disciplina, como a gente falou, né, controlado, de maneira orientada, específica, você vai perceber a diferença quando há uma situação de espancamento. Sim. Porque vai deixar marcas por todo o corpo, vai ser uma coisa descontrolada. A disciplina, quando bíblica, aplicada corretamente, não, porque ela vai ser localizada a uma determinada região do corpo, que a gente sabe que tem essa capacidade de aguentar, né, de receber aquela impulsão de dor física. E aí você vai de acordo com aquilo que foi acordado, né? O número de fustigadas e assim sucessivamente. Então, você vê que é um negócio controlável, não é uma coisa raivosa que sai do controle. Por isso que é um equívoco muito grande quando a pessoa associa a disciplina bíblica à violência. Não tem nada a ver. Sim. E a violência, sim, é descontrolada. A disciplina bíblica, quando segue o padrão da palavra, de maneira nenhuma vai seguir por esse erro. Até agora, para a gente deixar até a visão que o senhor tem, Islane tem, por exemplo, em um caso, né, o senhor como pastor principalmente, né, em um caso, o senhor como pastor, você toma conhecimento que a disciplina foi aplicada de maneira errada, né, digamos, você tomou conhecimento da disciplina sendo aplicada de maneira errada e gerou realmente o espancamento de uma criança, né, ou algo que foi feito de forma premeditada, nem premeditada, mas de forma impulsiva, mas errada, né? Como é que o senhor, né, como pastor, por exemplo, se portaria diante de uma situação dessa? É uma situação passível. É uma situação passível de admoestação, e se o erro não for corrigido, até mesmo de disciplina. Aí não física, né, mas uma disciplina eclesiástica. E a depender do caso, até mesmo uma disciplina civil, de tal pessoa ser denunciada. A gente tem que ser justo, entendeu? Então, o fato de uma pessoa pertencer à igreja, e poder até ser uma pessoa crente, que isso pode acontecer, a gente não está isento de uma realidade triste como essa, mas fazer o que deve fazer. A confrontação, a admoestação, não havendo arrependimento, até mesmo a aplicação da disciplina eclesiástica, e se for o caso, até mesmo uma punição civil, segundo aquilo que a gente tem nas leis do nosso país. Então, serve também, entendeu? Porque é o mesmo princípio, visando o quê? A punição pela punição? Não. A restauração daquele pai que teve uma visão e um comportamento equivocado quanto à aplicação da disciplina. Então, segue-se o mesmo princípio. Ok? Gleiciane, né, ela pergunta, né, se uma criança que não obedece seu pai, ela pode ter o prazer, né, em obedecer a Deus. Então, justamente isso, né? Como nós somos autoridades delegadas por Deus, né? Agentes de Deus na criação e educação dos nossos filhos, nós somos as primeiras autoridades, né, que os nossos filhos conhecem. Por isso que lá no decálogo é honra teu pai e tua mãe. Não que seja só pai e mãe, aí vem todas as outras, né, autoridades. Mas por quê? É a primeira, né? São as primeiras pessoas que eles veem como autoridade. Se nós ensinamos e treinamos, realmente a palavra é treinamento, se nós treinamos os nossos filhos para nos obedecerem desde pequenos, nós estamos conduzindo-os a também obedecer a Deus quando eles crescerem. Então, isso é uma coisa que a gente não pode tirar nunca da mente. Eu estou criando, educando, corrigindo os meus filhos para que ele obedeça, né, ame e sirva ao Senhor. Então, se nós perdermos isso da nossa mente, o foco, né, vai cair por terra, né, todo o nosso trabalho, porque realmente é a gente corrigir e ensinar hoje para que eles tenham prazer, né.
e de obedecer. E essa questão de subjugar a própria vontade, né? Não, você está fazendo isso, você está errando, está pecando. Então você não pode deixar. Eu sempre me lembro do texto de Caim, né? Caim, né? Eis que o pecado jaz à porta, a ti cumpre dominá-lo, né? Então nós temos que ensinar os nossos filhos também a isso. Por quê? Porque a gente fala, ele obedece. A gente fala, ele não obedece. E quando ele conhecer a Deus e a palavra disser, você tem que andar assim, ele diz, não, Senhor, mas eu quero andar assim. Eu estou sentindo, eu estou pensando. Então, eles obedecerem aos pais é uma conduta, né, para eles conhecerem também, obedecerem a Deus, né? Quando olhar para as Escrituras e quiser fazer a sua vontade, dizer, não, mas eu aprendi desde pequeno que eu tenho que ser submissa à autoridade, e Deus agora é a autoridade sobre eles. E pegando como princípio aquilo que João fala, né, em relação ao amor, invertendo o sentimento, mas se bem que não é inversão do sentimento, né, mas pegando o mesmo princípio, né? João, lá na sua carta, na sua primeira carta, diz, né? Se a gente não ama o nosso irmão a quem a gente vê, como é que a gente vai amar a Deus a quem a gente não vê? Então, se eu não honro o meu pai visível, físico, se eu não o respeito, muito menos eu respeitarei ao meu Deus, ao meu pai espiritual. Então, veja aí a causa e o efeito, né? Então, realmente não haverá condições. Não haverá condições. Se não obedece ao pai terreno, tampouco obedecerá ao pai celestial. Isso aí é uma até dica, viu? Uma observação para aquelas pessoas que querem aí casar, viu, Lucas? Querem arranjar a sua costela, entendeu? Então, se você vê ali aquela pessoa que você pretende, uma pessoa que é insujeita a seu pai, sua mãe, não entre nessa não, porque também é insujeita a Deus. Se é uma coisa, será muito mais outra. Então, depois não tem o que reclamar. Se não respeita os pais, não honra os pais, provavelmente nem vai honrar o esposo, respeitar, nem muito menos a esposa, né? Infelizmente é essa a realidade. Perfeito, perfeito. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou ler os dois comentários, né, do João Adelino, né? Ele diz que quando o princípio de autoridade é quebrado, seja em que esfera for, e não é restaurado, o caos se estabelece no lar, na igreja ou na nação. É verdade. João Adelino agora que faz uma referência, né, a pastor Armando Torres, né, no qual ele afirmava que umas palmadinhas na consciência resolve muitas coisas e corrige atitudes erradas. Então, fica alguns ensinamentos, né, Tem a dizer aí embaixo, ó. Eu não vi essa aqui, né? Ela fez pelo Facebook, eu não sei se... porque perfeito, você pegou pelo... Tava por aqui, né? Porque pegou pelo Face. Isé, ele... É da Barreiras, essa irmã. Barreiras, né? Ela pergunta o seguinte, né? Um filho do coração como o meu filho, como faço? Porque tenho medo de magoá-lo, o que devo fazer? Aí a questão de fé e sujeição à palavra, né, Isé? Porque se a gente observa, como a gente está observando aqui, todas as recomendações que Deus faz, de nós podermos nos sujeitar à sua palavra, aplicar a disciplina quando necessária, segundo aquilo que Deus assim determina, inclusive com alguns resultados. O próprio livro de Provérbios diz que a gente livra do inferno a alma do nosso filho. Então, se nós cremos nessa promessa, pega aquele mesmo princípio de Pedro: importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, na medida que eu me omito de fazer, de aplicar a disciplina, porque eu fico receoso de magoar, na verdade eu vou estar produzindo um mal maior ao coração daquela criança, a rebeldia, a insujeição e a minha desobediência à lei de Deus. Então, é muito mais fácil, muito melhor nós nos pautarmos por aquilo que Deus diz, e Ele com certeza, uma vez que nós fizemos pela fé, tendo essa consciência de que os filhos são dados do Senhor, esse tipo de sentimento ele não vai existir, porque está no ensino da palavra. Islene? E lembrando que nós também não éramos filhos de Deus, nós somos adotados como filhos, então com todos os privilégios, todas as bênçãos, mas também todos os deveres, né? Então, se Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, porque Ele também não vai nos disciplinar. Então, se você tem um filho do coração, né, realmente tem ele como filho, adota, mas ele tem todos os privilégios como filho, por que não disciplinar? Então, tem que disciplinar. A gente não fica magoado com Deus, né? A disciplina, gente não fica magoado. É a questão de você explicar. É uma coisa que acontece lá em casa recorrentemente. Você entende que mamãe ama, papai ama, porque está fazendo isso.
Porque se não fizer, eu estou lançando sua alma no inferno e eu estou sendo insubmissa a Deus. Então, porque mamãe ama, né? Porque às vezes desassocia a disciplina com amor. Muito pelo contrário, você corrige porque você ama. E é em amor, né? Uhum. Perfeito. Apenas como comentário acerca dos desafios cristãos de nossos dias segue-se o despertamento e incentivo na formação dos pedagogos cristãos, na educação das crianças, pedagogos com cosmovisão bíblica, né? Isso é algo que de fato falta certamente em diversas áreas, né? Não só, mas um tema principal aqui a gente vê isso. Provérbios 22:6 ensina a criança um caminho em que deve andar, e ainda quando for velho se desviará dele. E ainda quando for velho não se desviará dele. Então muitas vezes as pessoas interpretam esse versículo como uma promessa, mas o livro de Provérbios, ele não é um livro de promessa, muito pelo contrário, ele é um livro de sabedoria popular e de verdades diretas. Então a construção desse texto aqui no original, ela dá a entender justamente isso, a questão de causa e efeito. Então, se você ensina a criança, se você a instrui, se você a orienta, naturalmente a expectativa é que ela permaneça naquele caminho, porque ela foi treinada para aquela finalidade, pegando até mesmo a disciplina como uma criação. Então não é que haja aqui uma promessa, há aqui uma afirmativa de causa e efeito. Uma vez que você faz isso, a tendência natural é que ela gere esse benefício na sua vida. Então, mais ou menos aí essa interpretação do texto. E no original, quando diz ensina a criança no caminho em que deve andar, não tem no caminho em que deve andar, né? Ensina a criança no seu caminho, junto, no seu caminho, no caminho da criança. Justamente, é mais uma advertência do que uma promessa. Não é promessa, como o pastor disse, é uma advertência. Olha, se você deixar a criança andar no seu caminho, no seu próprio caminho, pode esperar que quando ela crescer, ela vai continuar naquele caminho. É uma advertência, se você e não uma promessa. Na lei, mas se você é instruída na lei, ela provavelmente vai permanecer na lei. Umas indicações aqui de livros, eu não sei se vai dar para pegar, entendeu? Esse aqui foi o que nós havíamos falado, A Vida Cristã no Lar, Jay Adams. Se você não casou, deve comprar. Se você já casou, deve comprar e ler. Se você já faz tempo de casado, você está atrasado, tem que ler, comprar e estudar, entendeu? E aplicar. Muito bom, ele fala tudo relacionado à questão da família, dentro de uma forma bem resumida. Aqui, ó, Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança. Se você é pai, tem que ler, entendeu? Se não ler ainda, tem que fazer. Pelo menos alguns aspectos aqui, porque são importantes, que vai dar toda a base necessária para que você possa estar instruindo a sua criança, inclusive em relação à vara. Inclusive tem um segundo, que é Instruindo o Coração da Criança. Não trouxe aqui escreve, não, né? Não, ele escreve com a esposa dele, Margie Tripp. Sven vai indicar os outros aí. Aqui a gente tem Não Deixe de Corrigir Seus Filhos. Esse livro, né, eu indico como segundo, depois aqui de Ted Tripp, maravilhoso, baseado em provérbios, né, mostrando a necessidade que a gente tem de conhecer as escrituras, para que no momento da correção a gente utilize um versículo de provérbios para estar exortando. Olha, você pecou por causa disso, isso e isso. Então, muito bem, de Bruce Ray. Só chegue mais perto do microfone, fica melhor. Sim, tá certo. Aqui, deixa eu pegar logo isso aqui. Como Educar Seus Filhos Segundo a Bíblia, de MacArthur, né? John MacArthur. Excelente também. Ele vai naquela linha de Bruce Ray, que é trabalhando provérbios, né? Mas dá muitas orientações. Esse livro é maravilhoso. E uma autora brasileira, que acredito que algumas já conhecem, é Simone Quaresma. Ela escreveu há pouco esse livro, O que Toda Mãe Gostaria de Saber sobre Disciplina Bíblica. Ela também faz menção lá dos versículos de Provérbios, explica Efésios, e bem prático esse, porque ela vai dar muitos exemplos da vida dela e de amigas e como elas instruíram os filhos. Então, vale a pena lê-los. Biografia básica aí, para a gente começar. Para quem Básico quer pra casar, gente começar. quem já está casado, quem tem filho, viu, Lucas? Aí é desafio. Perfeito. Hoje o pastor também. E a gente brinca, mas é muito sério, muito porque nós estamos criando almas, né? Nós não estamos criando só pessoas quando você não tem um entendimento, né? Mas nós estamos educando almas para a eternidade. E assim como os filhos são herança do Senhor, né? E essa herança nós vamos devolver
né, a Ele. Isso a gente também não pode esquecer. Deus nos deu, né, como mordomos para a gente cuidar, para a gente instruir. Como Joquebede, que criou e educou Moisés e depois devolveu, né, a filha de Faraó para ser o filho dela, Deus também nos dá os filhos para a gente cuidar, educar da forma que Ele prescreveu na Santa Palavra, né, nas Escrituras, para a gente devolver esse filho a Ele. E como nós devolveremos? Então o pastor, esqueci o nome dele agora, ele disse que nós devemos criar os nossos filhos como se a salvação, Joel Bick, como se a salvação deles dependesse de nós. A gente tem estudado na escola dominical que não depende, né? A salvação vem do Senhor, mas esmerar os nossos esforços de tal maneira que, como se a salvação deles dependesse de nós. E aí a gente tem toda essa instrução necessária, incluindo a disciplina com vara. Deus nos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima terça-feira. Se Deus quiser. Boa noite a todos.